E claro, a China não vai apenas ficar parada. Ela também fará algo para se preparar para que possa se proteger, militarmente falando, em termos de defesa. Isso cria tensões na região, porque não é apenas a China que está reagindo. Os países da ASEAN também estão reagindo, e eles não estão felizes com a militarização das Filipinas pelos Estados Unidos e sua aliança ocidental. Então essa é realmente a atmosfera. A atmosfera está aumentando, Lena. E eu sinto medo disso porque qualquer erro de cálculo no terreno pode levar a uma escalada de conflito, e pode ser um conflito militar. Isso não é bom para a região. Não queremos acabar como a próxima Ucrânia da Ásia. Militarizar as Filipinas, como feito pelos Estados Unidos, alimentaria uma corrida armamentista regional, obrigando a China a fortalecer e fortificar sua postura militar no que diz respeito ao Mar do Sul da China e ao Estreito de Taiwan. Bem-vindos, pessoal! Hoje estamos acompanhados por uma convidada fantástica e uma amiga muito boa minha, Dr. A. Malindog Uy, vice-presidente do Asian Century Philippines Strategic Studies Institute. Ana também é colunista do Manila Times e publica regularmente seu trabalho em headsitebaiana.com. Eu realmente gosto dos seus escritos. Siga para se manter atualizado. Vou compartilhar os links na descrição do vídeo abaixo. Ana, bem-vinda de volta. Faz muito tempo. Tão bom te ver novamente. Sim, muito obrigado, Lena. Estou muito feliz por estar de volta e estou muito feliz que você também esteja fazendo o seu trabalho. Estou contente por estarmos tendo esta conversa. Acho que já faz alguns meses, sabe? Então estou pronto e animado para ter essa conversa com você. Especialmente sobre temas que são muito relevantes e interessantes, não só para o meu país, mas também para a região Ásia-Pacífico e o mundo. Então, muito obrigado por me dar o espaço, a oportunidade e por ter sua plataforma para esse tipo de temas. Obrigado. É sempre um prazer. E eu estava ansioso por esta discussão. Há tantas coisas sobre as quais gostaria de ouvir suas opiniões hoje. Primeiro é a prisão do ex-presidente Duterte pelo TPI, é claro. E segundo, os últimos desenvolvimentos militares, a militarização na região, incluindo, é claro, a visita de Pete Hegseth à região e a instalação de mais um sistema de mísseis. Então vamos começar com a prisão do ex-presidente Duterte. Na mídia ocidental, sua guerra contra as drogas é retratada principalmente do ponto de vista das supostas violações dos direitos humanos, o que é então usado como base para o mandado do TPI e, de certa forma, para obter a aprovação do público, que realmente não conhece os detalhes e não está familiarizado com as realidades no terreno. Então, há alguma verdade na narrativa ocidental dos eventos que levaram à prisão do ex-presidente? Muito obrigado, Lena. Acho que esta é uma questão muito importante, porque não diz respeito apenas às Filipinas, mas como envolve o TPI ou o Tribunal Penal Internacional, não é apenas uma questão das Filipinas quando se olha de uma perspectiva mais ampla. Acho que, antes de tudo, preciso discutir um pouco sobre a luta contra as drogas ilegais ou a campanha anti-drogas ilegais durante a presidência do ex-presidente Rodrigo Duterte. Antes de tudo, é preciso esclarecer que a ação antidrogas das Filipinas durante o tempo de Duterte como presidente pertencia ao escopo e operação legítimos da aplicação da lei nas Filipinas. Portanto, não é verdade que a agência de aplicação da lei durante o governo do presidente Duterte, ao atuar nas chamadas operações antidrogas, estava mirando em civis. Não existe tal coisa. Foi uma operação legítima da agência de aplicação da lei do país. Não havia qualquer política ou suposição por parte do Estado de mirar em civis. A campanha antidrogas da administração Duterte foi direcionada a criminosos e chefes do tráfico. Claro, existem traficantes de baixo nível e todos esses tipos de criminosos. Então, isso foi direcionado a esses criminosos,
não necessariamente a civis. Então, eu realmente não entendo por que isso foi enquadrado de tal forma que houve uma violação massiva dos direitos humanos. Quando, na verdade, se você olhar para o caso do TPI, há cerca de 46 casos apresentados no TPI contra o ex-presidente. E eu nem vejo isso, legalmente falando, alinhado com a definição do que você chama de crimes contra a humanidade. Porque quando você fala sobre crimes contra a humanidade no contexto do direito internacional, isso significa que há uma tentativa direcionada de matar civis, semelhante ao que aconteceu com os palestinos em Gaza. Isso é equivalente a crimes contra a humanidade. É como equivalente a genocídio. Mas isso nunca foi o caso na luta contra as drogas ilegais durante a administração Duterte. Foi novamente uma operação legal de aplicação da lei dentro dos limites da lei do país. E como um Estado soberano, as Filipinas têm o direito de formular e implementar uma política antidrogas de acordo com suas circunstâncias específicas. E quando você fala sobre circunstâncias específicas naquela época, e isso foi por volta de 2016, quando o presidente Duterte assumiu a presidência, as Filipinas eram semelhantes a um narco-estado. Sério, não estou brincando. Então, como presidente do país, um de seus programas ou projetos principais era combater as drogas ilegais, os chefes do tráfico e todas essas pessoas relacionadas aos cartéis de drogas ilegais e tudo mais. Porque o país era como um narco-estado. Então, se você é o presidente, a primeira coisa que você tem que fazer é garantir que seu povo, o povo filipino, esteja seguro. E também garantir que os jovens não estejam sob a influência dessas substâncias ilegais que estavam por todo o país. Isso se tornou como um negócio. Era como um grande negócio naquela época. Não estou brincando porque eu estava lá. Eu vivi no meu país durante aquele tempo todos os dias. E eu sei tantas coisas quando você fala sobre essa questão das drogas ilegais. Então, para nós, filipinos, ficamos felizes que naquela época tínhamos um presidente que se importava com o nosso bem-estar, que se importava em manter a paz e a estabilidade em todo o país, e alguém que estava pronto e tinha vontade política de combater os criminosos nas Filipinas. Porque até eu, naquela época, não podia andar por volta das 22 pelas ruas de Manila, justamente porque tinha medo de que a qualquer momento alguém pudesse me atacar. Isso é algo que acho que o mundo precisa saber. Sabe, ficamos felizes, para ser franco com você, que tínhamos um presidente que realmente lutou contra os criminosos durante seu mandato. Mas agora você vê que ele está no centro de detenção do TPI, prestes a ser julgado, porque agora é pré-julgamento, prestes a ser julgado por sua luta contra os criminosos. De fato, para muitos filipinos, o presidente Duterte é um herói, porque conseguiu devolver as ruas aos filipinos durante seu mandato. Agora, novamente, há um aumento na criminalidade no país sob a administração de Marcos Jr. Além disso, o problema das drogas está novamente surgindo, e está lá. As Filipinas já se retiraram do Estatuto de Roma, e a efetividade da retirada foi em 17 de março de 2019, se não me engano. Então, de certa forma, o TPI não tem jurisdição sobre as Filipinas. Não tem jurisdição. E as Filipinas, sob o artigo 86 do Estatuto de Roma, não têm realmente a obrigação de sequer ajudar ou entregar qualquer filipino sendo submetido à investigação do TPI, porque não somos mais parte do TPI. Então, o problema é que a atual administração de Marcos Jr., na verdade, entregou um cidadão filipino legítimo, um chefe de Estado, um ex-chefe de Estado, que é muito querido por muitos filipinos, se não por todos os filipinos, a um órgão externo, como o TPI, para ser julgado lá, o que é, na verdade, uma violação da nossa soberania e independência como país. The current administration in the Philippines appears to be
A atual administração nas Filipinas parece estar, eu diria, muito alinhada com as políticas externas ocidentais em termos de aumento militar na região. E a administração Marcos certamente parece estar muito, eu diria, disposta a cumprir os pedidos. Então, como a China, que é uma grande potência na região, assim como os Estados Unidos são no hemisfério ocidental, vê uma Filipinas militarizada. Do jeito que vejo a China agora, ela está ficando ansiosa. Está realmente ansiosa a ponto de eu sentir que a China, por estar ansiosa, também se torna muito agressiva ao tentar enviar uma mensagem para as Filipinas, dizendo que, sabe, não queremos começar nada. Não queremos ter uma escalada do nosso relacionamento não tão bom e uma escalada da volatilidade do Mar do Sul da China, e porque é um dos pontos de tensão em termos de possível conflito militar entre a China e as Filipinas e também no Estreito de Taiwan. O Estreito de Taiwan não deveria ser nossa preocupação, mas você tem o EDCA, você tem as bases militares do EDCA dos Estados Unidos, e algumas delas estão voltadas para Taiwan. E uma coisa que você tem que lembrar, Lena, nosso chefe das Forças Armadas das Filipinas, o chefe das Forças Armadas das Filipinas, recentemente fez uma declaração e pronunciamento relacionado à questão do Estreito de Taiwan, dizendo que as Filipinas devem estar prontas se, em qualquer caso, houver uma invasão de Taiwan. E seremos arrastados para isso e tentaremos... Parece que ele estava falando sobre algo. Eu disse, por quê? E na minha mente é como... Por que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas das Filipinas está mencionando a invasão de Taiwan em primeiro lugar? Taiwan não é nossa preocupação, não é nosso problema. É um assunto interno, é uma questão interna da China. Então a China reagiu e a China estava dando algum tipo de aviso às Filipinas, dizendo que Taiwan é uma questão de assunto interno da China e ninguém deve interferir nisso, com que eu concordo, porque isso não é da nossa conta. De certa forma, as Filipinas estão localizadas em uma situação em que podem ser realmente arrastadas. Além disso, qualquer tipo de escalada no Estreito de Taiwan pode ser perpetuada por forças externas, potências externas. É precisamente porque temos o EDCA, que envolve bases militares dos Estados Unidos, e algumas delas estão realmente voltadas para Taiwan. E como você pode ver, as Filipinas estão agora sendo militarizadas pelos Estados Unidos de várias maneiras. Além das bases do EDCA, você tem as 9 declaradas, que são bases militares dos Estados Unidos. E, novamente, algumas delas estão voltadas para Taiwan, perto do Estreito de Taiwan, e até algumas delas estão voltadas e próximas ao Mar do Sul da China. E essas são controladas pelos americanos. Você também tem o sistema de mísseis iPhone implantado no país. E agora o exercício Balikatan, que está por vir, é um exercício militar conjunto entre nossas forças, os soldados de nossas forças armadas e, claro, as forças armadas americanas. Além disso, o oeste do Japão, provavelmente a Austrália, o Reino Unido e a França estarão lá para participar ou serem observadores. Durante o curso desses exercícios militares conjuntos, outro sistema de mísseis Typhoon, o segundo, será implantado. Além disso, há outras armas militares de alto nível que serão implantadas pelos americanos para serem usadas durante o exercício militar. Então, se eu fosse a China, ficaria muito ansioso e sempre teria esse tipo de ansiedade. Estou desconfortável. E claro, a China não vai apenas ficar parada. Não vai ficar parado. Também fará algo para se preparar para que possa se proteger, militarmente falando, e em termos de defesa. Isso cria tensões na região porque não é apenas a China que está reagindo. Os países da ASEAN também estão reagindo e eles não estão felizes com o fato de que as Filipinas estão militarizadas pelos Estados Unidos e sua aliança ocidental. Este é realmente o clima. O clima está aumentando, Lena. E eu sinto medo disso, porque qualquer erro de cálculo no terreno levará a uma escalada de conflito e pode ser um conflito militar. Isso não é bom para a região. Não queremos acabar como a próxima Ucrânia da Ásia. Não, isso não é bom para a região. Isso não é bom para o mundo, porque isso levaria a algo que irá perturbar tudo,
especialmente economicamente. Pete Hegseth acabou de visitar Manila e foi a primeira parada em sua viagem à Ásia como secretário de Defesa. Quando você e eu conversamos há alguns meses, os Estados Unidos estacionaram o míssil Typhoon nas Filipinas e forneceram milhões de dólares em assistência militar. Também foi anunciado que o sistema de mísseis seria removido no final de 2024. Pelo que entendi, isso nunca aconteceu. Ele ainda está lá. E não só isso. Mas, como você mencionou, há um segundo que será estacionado lá, na verdade está em processo de ser estacionado lá. Então, qual é a sua opinião sobre os Estados Unidos militarizando Manila? E o que você acha que pode ser o objetivo final com uma postura tão agressiva sobre a questão, efetivamente colocando as Filipinas na linha com a última visita de Pete Hegseth à região? Sim, e também, Lena, para acrescentar, não é apenas o sistema de mísseis Typhoon. Não são apenas os exercícios militares conjuntos que estão por vir. Eles vão implantar muitos ativos militares de alto nível, incluindo um sistema antimísseis, eu acho, outro, e, claro, tropas no terreno. Acho que tropas americanas estarão nas Filipinas, claro, porque é um exercício militar conjunto. E como eu disse, até uma coisa que eu acho, eu te contei antes de entrarmos no ar, é a mais recente, apenas 1º de abril, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou uma possível venda de armas para as Filipinas. E vale 5,58 bilhões de dólares americanos. Trata-se de jatos de combate e outras armas de alto nível para as Filipinas e já foi aprovado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então parece que há esse acordo chegando. É uma adição ao que você chama de fortalecimento militar dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, especificamente nas Filipinas. Agora a pergunta é muito boa. Sua pergunta é: qual é realmente o objetivo final dos Estados Unidos? E por que está fazendo todas essas coisas? E por que está militarizando as Filipinas? Mesmo sob a administração Trump, porque agora estamos na administração Trump. Durante o governo Biden, discutimos todas essas coisas, Lena. E foi muito, você sabe, o governo Biden estava realmente mais focado em geopolítica e tentando preservar a hegemonia, militarmente falando, dos Estados Unidos em diferentes partes do mundo, incluindo a Europa Oriental ou na Ucrânia e agora na Ásia-Pacífico. Mas vamos lá, esta já é a administração Trump. Então, eu esperava, na verdade, que a administração Trump fosse um pouco diferente quando se fala em defesa e militar, que seria cautelosa e mais prudente. Mas parece que talvez eu esteja errado com minha expectativa. Em termos de militarizar as Filipinas, isso tem a ver com os objetivos estratégicos dos Estados Unidos no Indo-Pacífico. É tudo sobre isso. Reflete a estratégia mais ampla dos Estados Unidos no Indo-Pacífico para conter e limitar a China na região. Precisamos lembrar que durante a primeira presidência de Trump, a estratégia do Indo-Pacífico foi impulsionada. E eu esperaria que nesta segunda presidência de Trump, ainda o impulso para a estratégia do Indo-Pacífico da administração dos Estados Unidos será proeminente em questão de tempo. No momento, não vemos isso claramente, e não há pronunciamento do próprio Trump. Precisamente porque ele está ocupado tentando conseguir um acordo de paz com a Rússia sobre a crise na Ucrânia. Mas no momento em que isso for resolvido, e eu acho que estiver um pouco estável, e eles puderem ter um acordo com a Rússia em termos de mudança de foco, acho que os Estados Unidos, em termos de militar e defesa, terão um foco na região Ásia-Pacífico, ou o que você chama de Indo-Pacífico. E essa estratégia do Indo-Pacífico, para ser franco com você, tem algo a ver com enfrentar e conter a China no Indo-Pacífico e além. E não se trata apenas de tarifas. E não é sobre economia per se. É realmente sobre defesa e militar. E claro, os Estados Unidos querem manter seu tipo de relevância e hegemonia, se você quiser chamar assim, e domínio militar na região do Indo-Pacífico. Porque eles estão com tanto medo e têm esse tipo de problema que no Indo-Pacífico, a China agora é a hegemonia regional. É realmente verdade.
a China é a hegemonia na Ásia-Pacífico. Mas não é a única grande potência na Ásia-Pacífico. Você também tem a Índia. E a Índia é uma potência relevante, uma grande potência na Ásia, em nossa região. Mas os Estados Unidos querem preservar que ainda são o número 1. But the United States wants to preserve that it's still the number 1. May it be in economics, I think, but more on defense. Pode ser na economia, eu acho, mas mais em defesa e militar. Então essa estratégia do Indo-Pacífico será impulsionada. Essa é a minha leitura pela administração Trump. E como fazer isso? Eles não podem fazer isso sozinhos. Eles precisam dos seus chamados aliados militares. E acontece que as Filipinas são um aliado militar. Até agora, é claro, especialmente sob a administração de Marcos Jr., os Estados Unidos, através do que você chama de Tratado de Defesa Mútua. Então, ao impulsionar a estratégia do Indo-Pacífico, é claro, você tem que militarizar seu aliado. E agora está acontecendo nas Filipinas. E eu acho que isso continuará a acontecer, dado que você sabe, o Departamento de Estado dos Estados Unidos já aprovou uma venda de armas. É uma das maiores vendas de armas até agora para as Filipinas, entre as Filipinas e os Estados Unidos. E eu nem sei se o governo filipino ou meu país tem dinheiro para comprar essas armas. Mas acho que pela minha leitura também, isso é uma moeda de troca para Marcos Jr. Garantir que os Estados Unidos o apoiarão sua administração e que haverá um fortalecimento contínuo da relação entre Washington e Manila sob uma presidência de Trump e Marcos Jr. Marcos Jr. ainda terá 3 anos no cargo e Trump tem apenas 4 anos. E então talvez ele queira ser reeleito, se for possível. Então você pode ver que ainda há essa sobreposição, 3 anos, 4 anos, ainda há muito tempo para eles provavelmente cooperarem, mas é mais na área militar e de defesa. Probably cooperate, but it's more on the military and defense. So that's my reading. And obviously, então essa é a minha leitura. E obviamente os Estados Unidos estão armando um aliado como as Filipinas para estar na linha de frente. Eles estão usando a disputa no Mar do Sul da China nesse sentido, porque é fácil justificar, dizer, sabe, estamos ajudando as Filipinas porque elas têm uma disputa com a China. É fácil justificar armar as Filipinas para que possam se defender contra a China. Mas vamos lá. A China é supostamente um Estado reclamante, mas eu não acho que a China tenha uma política de se envolver em qualquer tipo de conflito militar com qualquer Estado reclamante, para ser sincero, mesmo com as Filipinas. Eu não acho que essa seja a política deles. Pelo que sei, quando você fala sobre a China, especialmente quando fala sobre questões militares ou de defesa, é muito defensivo. Eles não farão nada a menos que você os ataque primeiro. E essa é até a minha preocupação, Lena, que talvez, quero dizer, com a loucura do nosso governo, um erro de cálculo possa acontecer e possamos, você sabe, dar o primeiro passo. E claro, a China retaliará. E o que acontecerá conosco? Realmente, somos como um peão em todas essas manobras geopolíticas dos Estados Unidos em relação à China. Então isso é muito problemático e é uma situação muito preocupante e alarmante no momento. Então, se você olhar para os Estados Unidos, qual é realmente o seu objetivo? É muito óbvio, é estratégico. Ela quer preservar e buscar seu interesse estratégico no Indo-Pacífico. Por outro lado, também quer fortalecer sua aliança com seus aliados, aprofundando-a e fornecendo mais ajuda militar ou militar. Não é nem ajuda, Lena, porque estamos pagando por isso. Está vendendo armas para o nosso país. E eu acho que é o Estado profundo dos Estados Unidos que realmente se beneficia de todas essas coisas. Nem mesmo o povo americano, eu acho, se beneficia de todas essas vendas de armas. Não é apenas nas Filipinas que estão fazendo vendas de armas. Acho que também estão fazendo vendas de armas com Taiwan. É por isso que a China também está muito ansiosa e não está feliz com essas coisas. No entanto, esses são os Estados Unidos. Por outro lado, as Filipinas, sob a administração de Marcos Jr., parecem estar decisivamente alinhadas com a estrutura ou arquitetura de segurança liderada pelos Estados Unidos na Ásia. E essa inclinação estratégica, o tipo de posição inclinada, é arriscada para as Filipinas. A China, para ser franco com você,
Este próximo Balikatan, sistema de mísseis Typhoon 2, já um sistema antimísseis, e outros ativos de alto nível que serão implantados nas Filipinas, as tropas. A China interpretará este acordo, todas essas coisas, incluindo a possível venda de armas de 5,58 bilhões de dólares dos Estados Unidos para as Filipinas. Definitivamente, a China interpretará todas essas coisas não apenas como uma postura defensiva no que diz respeito às Filipinas, mas pode interpretar, não tenho certeza, mas não sou chinês. It may interpret, I'm not sure, but I'm not Chinese. So what I'm saying is, from my reading is, e o que estou dizendo é que, pela minha leitura, isso pode interpretar todas essas coisas como um movimento potencialmente escalatório ou uma escalada. Por exemplo, os F-16 que estamos dizendo que vamos comprar dos Estados Unidos. São caças. Se você combinar isso com as 9 bases militares declaradas dos Estados Unidos, ou que você chama de bases militares ETA, e combinar isso com patrulhas conjuntas e presença rotacional expandida dos Estados Unidos. No que diz respeito à China, isso sinaliza que as Filipinas não estão mais em cima do muro. Não estamos apenas em cima do muro, mas agora somos um participante ativo na chamada rivalidade e competição geopolítica entre as Filipinas, China e Estados Unidos, e no cerco estratégico dos Estados Unidos, tentando conter e restringir a China no Indo-Pacífico, militarmente falando. Então, a China nos verá, Filipinas. Vocês não são apenas uma defesa agora, vocês são um participante ativo. E isso não é bom para nós, filipinos, porque significa que a China já nos verá de forma diferente, não mais em termos amigáveis, mas talvez, as Filipinas talvez também sejam nosso adversário. Então temos que nos preparar e precisamos fazer algo contra eles também. Essa é a minha preocupação. Não estou dizendo que a China já está fazendo isso, mas se você juntar tudo isso como um país, a China reagirá e terá uma percepção diferente. Porque essa é a realidade que eles estão enfrentando em relação às Filipinas, sendo apoiadas e militarizadas pelos Estados Unidos. Este é o meu problema, porque isso não é bom para as Filipinas. Outra coisa, Lena, que acho muito importante destacar quando você fala sobre isso, é que nada disso está estabilizando a região. Não está. Isso não está promovendo paz, estabilidade ou segurança no que diz respeito ao Sudeste Asiático e à região Ásia-Pacífico. Na verdade, todas essas ações, militarizando as Filipinas, sendo feitas pelos Estados Unidos, alimentariam uma corrida armamentista regional, brigando a China a fortalecer e fortificar sua postura militar no que diz respeito ao Mar do Sul da China e ao Estreito de Taiwan. E outros países no Sudeste Asiático e até mesmo na Ásia-Pacífico ficariam mais ansiosos para também entrar nessa corrida armamentista, precisamente porque eles também têm que pensar, ok, as Filipinas estão fazendo isso, provavelmente precisamos fazer isso também, porque precisamos nos proteger. Se algo acontecer, seremos arrastados para algo ou para um conflito militar. Então isso é o que posso ver. Isso é o que posso ler geopoliticamente falando. Essa trajetória corre o risco de empurrar a região para um ambiente volátil e militarizado, onde a postura militar e defensiva intensificada se torna normalizada e o espaço diplomático para a resolução de conflitos está encolhendo, especialmente quando se fala sobre a disputa no Mar do Sul da China. Então isso não é bom para o Sudeste Asiático, isso não é bom para a região, isso não é bom para o meu país. Eu concordo completamente com você. Acho que você faz um bom ponto ao dizer que as pessoas precisam ouvir essa conversa, ouvir sua perspectiva sobre isso e realmente tentar questionar o que estamos fazendo. Se você está nos Estados Unidos e paga impostos, então precisa questionar para onde estão indo seus impostos. Se esse é o nível que você precisa estar para quantificar o que está acontecendo, então você precisa questionar por que meus dólares de impostos estão indo para armar as Filipinas. E então talvez possamos discutir se a administração Marcos está realmente agindo no melhor interesse dos filipinos. Porque ao colocá-los na linha de frente,
e realmente criar um alvo em uma possível confrontação com a China, isso provavelmente não está realmente no melhor interesse dos filipinos. E como você disse, o desenvolvimento econômico e o combate à pobreza, garantindo que os laços comerciais sejam estabelecidos e que as pessoas tenham acesso a cuidados de saúde e educação, todas essas coisas devem ser priorizadas, não desviando fundos desses programas sociais para militarizar o país no melhor interesse de um ator estrangeiro, que neste caso parece ser os Estados Unidos. Uma das coisas que realmente me fez pensar é o seu apelo à população dos Estados Unidos, que pode estar ouvindo essa conversa. Acabei de ler hoje que, até agora, os Estados Unidos gastaram $1 bilhão bombardeando o Iêmen. E esse é $1 bilhão que não ficou aqui nos Estados Unidos. $1 billion that didn't stay here in the United States. As you mentioned, China actually warned that foreign. Como você mencionou, a China realmente alertou que a interferência estrangeira no Mar do Sul da China seria percebida como uma escalada com a qual qualquer pessoa razoável concordaria. Em um artigo recente que achei absolutamente excelente, você mencionou que Pequim está finalizando negociações relacionadas a um código de conduta no Mar do Sul da China. Ele é projetado para evitar confrontos na região. Então, acho que isso aponta para o fato de que a China está sendo muito paciente, enquanto o Japão e as Filipinas estão se preparando e se militarizando. Então, qual é o plano de Pequim aqui, com o Código de Conduta no Mar do Sul da China, com o objetivo de prevenir conflitos? E qual você acha que é o plano de longo prazo que a China pode ter para evitar qualquer tipo de conflito na região? O Código de Conduta no Mar do Sul da China não é necessariamente uma solução para a disputa, porque a disputa e as reivindicações são muito complicadas. Alguns estados reclamantes reivindicam territorialidade, ou o que você chama de soberania, sobre algumas partes do Mar do Sul da China. Alguns, como por exemplo as Filipinas, baseiam suas reivindicações na UNCLOS, e isso se baseia em direitos soberanos. Direitos soberanos e soberania não são a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa. Então, de certa forma, há realmente um ponto de referência muito complexo e complicado quando se fala sobre as reivindicações dos estados reclamantes no Mar do Sul da China. No entanto, o Código de Conduta é uma ferramenta para a gestão de crises. No momento em que for implementado, no momento em que estiver lá como um mecanismo vinculante ou até mesmo um documento com o qual todos concordem, e estiver no nível da ASEAN e da China, é ASEAN mais China, ele criará algum tipo de normalidade no Mar do Sul da China. E haverá um código de conduta que cada um dos estados reclamantes seguirá, e a ASEAN e até mesmo as forças externas saberão o que você pode e o que não pode fazer. É uma ferramenta de crise. É um mecanismo para evitar crises e para diminuir a tensão, especialmente em relação a conflitos militares e má gestão militar. A má interpretação no terreno não será necessariamente erradicada por completo, mas pelo menos reduzida em grande medida. Acho que esse é o valor do Código de Conduta. E eu realmente espero, Lena, que a liderança da Malásia, a presidência da ASEAN agora, possa impulsionar a conclusão do Código de Conduta até 2025. Eu realmente espero que sim, mas realisticamente é muito difícil. Por quê? Justamente porque a ASEAN decide de forma consensual. ASEAN decides in a consensus manner. Like, for example, in one issue, if one Por exemplo, em uma questão, se um país disser não, mesmo que 9 países, já que temos 10, e Timor-Leste ainda é um observador, então de 10, se apenas um disser não, nada acontece por causa do processo de tomada de decisão por consenso na ASEAN. Mas eu realmente espero que a liderança da Malásia seja mais criativa, que impulsione e trabalhe bem com todos os países da ASEAN, além da China, para realmente concluir este código de conduta. Mas se não, eu realmente espero que o processo continue porque isso é importante. Tenho grandes esperanças para o código de conduta, embora eu não tenha certeza de quando será concluído. Realisticamente, não acho que este ano ou no próximo, mas ainda tenho esperanças de que a Malásia consiga fazer algo a respeito. I still have hopes that Malaysia will be able to do something about this. Yeah.
Espero que sim. E sei que você se importa muito com as Filipinas e agradeço muito por se juntar a mim hoje. Essa foi uma conversa tão interessante, acho que é realmente reveladora porque raramente temos a oportunidade de ouvir aqueles que estão nas Filipinas, que estão, você sabe, dispostos a falar, que são corajosos o suficiente para falar. E você certamente é uma voz muito valiosa. Então, muito obrigado, Dr. Amalindog, por esses insights verdadeiramente valiosos que eu compartilho conosco. E agora esta conversa ter conversa encontrar novamente em breve. And I hope to catch up again soon with you.